Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que de mais importante aconteceu na última semana na área de negócios. Eu sou o Bruno Meyer e vamos aos destaques de hoje. A Apple faz cortes na equipe de RH e define a volta dos funcionários para o escritório nos Estados Unidos. Entenda os novos movimentos da empresa mais valiosa do mundo. A venda de celulares 5G dispara em todo o país após a rede ganhar as capitais do Brasil. O conselho do Burger King no Brasil diz não a uma oferta de quase R$1 bilhão de um fundo dos Emirados Árabes. Agora privatizada, a Eletrobras anuncia que quer uma empresa mais eficiente e menos inchada. Conheça detalhes dos planos revelados pelo presidente da antiga estatal. E um dos principais executivos do Sírio-Libanês explica direto dos nossos estúdios os planos de parcerias com operadoras para criar planos de saúde. Fica ligado, o Business está no ar. Bem, a gente abre o programa para falar da Apple, a empresa mais valiosa do planeta, que dispensou cerca de 100 profissionais nos últimos dias. Pode causar estranheza essa notícia, não é? Afinal, a gente está falando da empresa mais valiosa do mundo, avaliada em 2 trilhões e 700 bilhões de dólares. Mas a empresa fez cortes. E sabe quem a Apple demitiu nos Estados Unidos? Os recrutadores, a turma do RH. Esse corte de aproximadamente uma centena de pessoas faz parte do plano da gigante de tecnologia de desacelerar as contratações e enxugar gastos. É uma medida realmente raramente vista. A empresa tem um exército de mais de 150 mil funcionários espalhados em vários países como o Brasil. A Apple está passando por dificuldades? Você pode perguntar isso, né? Mas é evidente que não. Pelo contrário, os seus lucros, sobretudo com a venda de iPhones 13 pelo mundo, só crescem. Mas ela se junta a empresas de tecnologia que planejam reduzir gastos e contratações. A empresa fundada por Steve Jobs quer dar uma pisada no freio nas contratações em 2023. Não em todas as áreas, mas em determinadas divisões. E muito pelo ano ruim vivido pelas empresas de tecnologia na Bolsa Americana. Nasdaq, focada em tecnologia em Nova York, caiu 29,51% no primeiro semestre, a maior queda percentual de todos os tempos. As mudanças não vão alterar o cronograma de lançamentos de produtos da gigante americana. E ainda falando sobre a Apple, a empresa tomou uma posição firme sobre um modelo de trabalho que atinge todos os funcionários nos Estados Unidos. O que ela decidiu? Ela colocou a data de 5 de setembro para todo mundo voltar ao escritório em Cupertino, na Califórnia, por pelo menos 3 dias por semana. Nada mais, portanto, de trabalho remoto definitivo. A nova política entrará em vigor primeiro no Vale do Silício e depois vai se espalhar para outros escritórios, inclusive a operação aqui no Brasil. E mudando de assunto, olha, Rio de Janeiro, Vitória, Florianópolis e Palmas darão as boas-vindas para o 5G já na próxima segunda-feira. Na última semana, Curitiba, Goiânia e Salvador foram as últimas capitais que receberam um novo sinal. Agora, esse último trio da última semana se junta à tecnologia de 5ª geração de serviço móvel com Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa, Porto Alegre e São Paulo. E agora uma curiosidade, desde que estreou no Brasil, um fenômeno tem ocorrido em muitas lojas brasileiras, que é a venda de celulares compatíveis ao 5G, que disparou. Em varejistas como as lojas americanas, as vendas de aparelhos com a nova geração saltaram quase 1000% em julho, na comparação com janeiro deste ano. São Paulo, evidentemente, puxa o consumo. De junho a julho, o avanço de vendas de aparelhos bateu 160%. Se olhar no país,
como um todo, as vendas em lojas físicas triplicaram em um mês. Isso mostra o interesse de uma porção de pessoas nessa nova tecnologia de transporte de dados em rede que envolvem dispositivos móveis. Agora, a gente está no business, né? Você pode perguntar qual o impacto do 5G para o mundo dos negócios. O 5G impacta tudo. Se o 2G, 3G, 4G impactaram diretamente a vida do consumidor, o 5G vai impactar igualmente a nossa vida, mas principalmente também a vida das empresas. Mexe com a internet das coisas, que fica cada vez mais veloz. Mexe também com a forma como as empresas produzem. A telemedicina, que a gente vai falar daqui a pouco mais, e o agronegócio são duas áreas que são rapidamente beneficiadas por essa velocidade do 5G. Como? Quando a conexão é mais rápida, você consegue, por exemplo, fazer uma cirurgia à distância ou operar máquinas e veículos autônomos. Não é exagero afirmar, portanto, que a tecnologia 5G deve revolucionar o ambiente de negócios onde ela chega e o Brasil tem tudo para se aproveitar dos benefícios dessa nova conexão. E olha, vamos falar agora do setor automotivo, assunto muito frequente aqui no Business. O meu amigo Alex Ruffo, apresentador do Máquinas da Pan aqui da Jovem Pan News, esteve em Nova York e revela ao Business todas as novidades dos carros elétricos na cidade. Fala, Alex! Meu caro amigo Bruno Meyer, é sempre um grande prazer participar do programa Business e dessa vez diretamente das ruas de Nova York para falar sobre a infraestrutura elétrica da maior cidade dos Estados Unidos. Com o objetivo de incentivar a compra de veículos elétricos aqui na cidade de Nova York, o governo investiu na instalação de 1.000 novos postos de recarga. Apesar da cidade de Nova York ser um dos principais alvos climáticos do planeta, a evolução da eletrificação ainda é bem pequena por aqui, se comparada a outras cidades norte-americanas. Com somente 3,4% da sua frota eletrificada, a Big Apple perde para Washington, que já opera com 4,4%, Los Angeles, que tem a circulação de 11,9% dos elétricos, e da líder nos Estados Unidos, São Francisco, que tem 22%, com condutores que aderiram ao movimento de emissão zero e energia limpa. O objetivo da Prefeitura de Nova York é subir para 20% a quantidade de veículos elétricos que circulam pela cidade. O investimento de $10 milhões na infraestrutura elétrica foi feito para impulsionar a circulação de veículos de zero emissão e ausência de ruído, com uma meta de 50% de veículos movidos à energia elétrica, que deve ser atingida até 2025. Esse aporte financeiro já tem endereço certo: a instalação de 50 novos pontos de recarga, cada um com 20 estações de abastecimento rápido. A estimativa é que cada posto carregue 12 mil veículos por semana. A principal intenção dessa iniciativa é tornar o veículo elétrico mais atrativo para o cidadão nova-iorquino, com impactos diretos na conveniência da mobilidade urbana, economia e preservação do meio ambiente. A coordenação do projeto de incentivo à eletrificação da frota de Nova York foi capitaneada pela empresa Conedson, com planejamento logístico e estudo de viabilidade dos novos postos de recarregamento das baterias. Atraída por esse aumento na infraestrutura da cidade, a Revel foi um dos pioneiros desse mercado e impactados pelo investimento do governo. A exemplo da Uber, a Revel, empresa de mobilidade elétrica sediada no Brooklyn, já conta com 50 Tesla Model YS operando em Manhattan e até mesmo com serviço de transporte de passageiros em scooters. No Brooklyn, a empresa criou um super hub para estacionamento com a conveniência de recarga para 25 carros elétricos de qualquer marca 24 horas por dia. Uma das principais metas do prefeito de Nova York, Bill Blasio, é transformar a maior cidade dos Estados Unidos como referência na briga contra mudanças climáticas do planeta, priorizando pessoas e bem-estar da população. Alex Ruffo, de Nova York, para o Business.
Bem, ainda falando sobre o mercado automotivo, né? A gente fala com muita frequência da falta dos semicondutores, né? Que é a matéria-prima que fabrica os chips, porque eles são indispensáveis para a fabricação de uma variedade de produtos, desde uma geladeira a um carro, como a gente acabou de assistir na matéria do Alex. Pois a demanda deles no mundo começa a esfriar, com sinais de recessão à vista em muitos países. O sinal foi dado pelas fabricantes de chips, como a Micron Technology, que fez um alerta dizendo claramente que a demanda de chips tem esfriado, tem diminuído rapidamente em muitas áreas. A Nvidia, outra fabricante de chips, relatou uma queda anual de 40% em algumas das principais unidades de negócios. E se há queda de demanda, é porque, evidentemente, setores também caem. Algumas indústrias já reportam queda de produção, como os fabricantes de computadores pessoais, que compram muitos chips. Houve uma enxurrada de pedidos de computadores nos últimos 2 anos, causada pelo home office. Esse fenômeno passou com a volta do trabalho presencial. E a Eletrobras, maior empresa de geração e transmissão de energia da América Latina, quer mudar, ser mais eficiente e menos inchada. Em teleconferência com analistas, o CEO Rodrigo Limp diz que vai focar em otimizar os custos, reduzir despesas e mudar a relação com a mão de obra, que até então seguia o modelo do funcionalismo público. A ideia é alterar a política de cargos e salários, com foco na meritocracia e também na retenção de talentos. Até 2023, haverá desligamento sem justa causa de aposentados e aposentáveis. Com isso, até 20% do quadro de empregados deverá ser mexido em 2023. Esse foi o último encontro do atual CEO. Em 20 de setembro, a Eletrobras será presidida por Wilson Ferreira Júnior. Falando no último resultado financeiro, a Eletrobras tem um lucro de 1 bilhão e 400 milhões de reais no segundo trimestre deste ano, uma queda de 45% se comparar com o mesmo trimestre do ano passado. Em junho, a Eletrobras, vamos relembrar, foi privatizada na segunda maior capitalização da história do Brasil. Com ela privatizada, a empresa agora quer pensar nos novos rumos. E a DPSP, que é a dona das marcas Drogarias São Paulo e Pacheco, vai investir 450 milhões de reais só neste ano, 100 milhões a mais do que em 2021. Com esse dinheiro, a rede de farmácias vai abrir novas lojas físicas pelo país. Só em 2022, a empresa terá 77 novas unidades, incluindo a estreia no estado do Mato Grosso, o 9º da rede. Mato Grosso, aliás, é uma grata surpresa para a empresa, porque lá o faturamento por loja supera a média nacional, que hoje é de R$ 850 mil por mês. A projeção do grupo de farmácias é um faturamento de 13 bilhões de reais neste ano, maior, portanto, do que os 12 bilhões do ano passado. É interessante essa notícia da Drogaria São Paulo, porque há um movimento aí de alta de novas lojas físicas pelo país. Não adianta, tem uma parcela da população que só confia e faz uma compra direto no balcão de uma farmácia. Isso acontece tanto nas capitais quanto no interior do país. O interesse no presencial é tanto que a rede DPSP já faz planos para 2023, com a abertura de 120 novas lojas pelo país no ano que vem. Uma equipe já mapeia, inclusive, os bons lugares para abrir essas unidades. Hoje, a DPSP é a segunda colocada no ranking das farmácias, perde apenas para a Raia Drogasil. E o Conselho de Administração do Burger King recusou uma proposta de um fundo estrangeiro. A Mubadala Capital, um fundo dos Emirados Árabes, fez uma oferta de compra tentadora para o Burger King no Brasil no início de agosto. Ela propôs assumir o controle da rede de fast food no país, numa oferta que poderia movimentar quase R$1 bilhão ao adquirir mais de 124 milhões de ações da empresa ao preço de R$ 7,55 por ação. No dia 1º de agosto, o fundo chegou a enviar uma carta em que dizia que a empresa, o Burger King, tem alto potencial de crescimento e geração de valor para os acionistas.
Depois de fazer a proposta, as ações da empresa brasileira fecharam numa alta de 18,8%. Hoje, esse fundo estrangeiro, ele tem uma participação minoritária, é dono de 4,95% da Zamp. A Zamp é o nome da holding, esse nome foi alterado há poucos meses e controla tanto o Burger King quanto a rede Popeyes no Brasil. Se a oferta fosse aceita, a Mubadala teria 50,10% do controle da empresa. Quando recebeu a proposta, o conselho da Zamp prometeu dar uma resposta rápida em 15 dias. E a resposta veio, mas de forma negativa. O conselho de administração da holding, que é a antiga DK Brasil, negou a oferta. Atualmente, os maiores acionistas da Zamp são o banco norte-americano Morgan Stanley, a Atmos Capital e a Vinci Partners, que certamente acreditam que a empresa vale muito mais do que o oferecido e não quer abrir mão do controle de uma rede fast food, que é o Burger King, foi fundada em 1954, com sede em Miami, no estado americano da Flórida, e é uma rede muito conhecida dos brasileiros. E o Nubank anunciou um lucro líquido de 17 milhões de dólares no segundo trimestre. Considerando só o Brasil, que é o maior mercado para a empresa, a operação passou a ficar no azul, com um resultado positivo de 13 milhões de dólares. O banco digital chegou a 65 milhões e 300 mil clientes, uma alta de 57% se considerar os 3 países onde atua, como Brasil, Colômbia e México. O resultado foi comemorado internamente e animou os investidores durante a semana, com a ação subindo mais de 2 dígitos depois que o balanço financeiro foi divulgado. No primeiro trimestre de 2022, o banco apresentou prejuízo de 45 milhões de dólares e foi no prejuízo que ele viveu desde 2013, quando foi fundado. Na verdade, o Nubank ele só deu lucro em um trimestre de 2021, agora tem nessa sua trajetória mais um trimestre no azul, por isso foi tão comemorado internamente esse resultado. E olha, a viagem de negócio, aquela que envolve executivos, qualquer pessoa da empresa viajando aí pelo mundo, é um ramo desejado por muitos, especialmente as companhias aéreas, por tudo que ela gera em termos financeiros. Em 2019, as viagens corporativas movimentaram 1 trilhão e 400 bilhões de dólares no mundo. Mas se as viagens a trabalho cresceram, a volta a esse patamar pré-pandêmico deve acontecer só em 2026. Essa é uma previsão da Associação Global de Viagens de Negócios, que explica os motivos para essa projeção. Os lockdowns na China, os efeitos da guerra na Ucrânia em regiões próximas, a falta de mão de obra no setor aéreo e a inflação alta em inúmeros países. O relatório analisou os gastos com viagens de negócios em 73 países e 44 indústrias. Espera-se que essas viagens no mundo totalizem 933 bilhões de dólares este ano e 65% do nível de 2019. E deve crescer bem no ano que vem para 1 trilhão e 160 bilhões de dólares. E falando sobre o setor aéreo, como eu citei, você sabia que a viagem de negócio impacta diretamente o preço da passagem aérea? Você acha que o bilhete aéreo tá caro? Tá mesmo, na verdade, Pois o presidente da Latam, Jérôme Cadier, já disse que o preço nunca mais vai voltar ao que era em 2019. E por que isso? Por conta da diminuição das viagens de negócios. Antes da pandemia, e ele explica um pouco disso, Antes da pandemia, as companhias vendiam muitos bilhetes corporativos, comprados geralmente em cima da hora por uma empresa, por preços mais altos, e assim era possível compensar menores preços aos bilhetes de lazer. O turista, afinal, não costuma comprar passagem em cima da hora e quer preço baixo. Com a diminuição da demanda por bilhetes corporativos, ficou mais difícil fazer uma balança com os de lazer e a passagem ficou bem mais cara. Além, é claro,
do valor do querosene da aviação, que é responsável por boa parte dos custos do setor. Tomara aí que a retomada da viagem de negócios no planeta só cresça, porque movimenta os mais variados setores. O assunto agora é saúde. O Hospital Sírio-Libanês tem avançado em parcerias com operadoras para criar planos de saúde. Nesses planos, a rede credenciada será toda do hospital. A instituição com sede em São Paulo ainda tem ampliado os serviços de atenção médica primária, uma frente que ganha cada vez mais espaço no Brasil. Nós vamos receber no estúdio do Business o diretor de saúde populacional do Sírio-Libanês, o Daniel Greca. Obrigado, em primeiro lugar, pela sua presença aqui no programa. Olha, Daniel, muita gente no setor tem falado tem batido nessa tecla do modelo de atenção primária, né, que foca na prevenção e não na doença. Por quê? A grande verdade é que surgiu aqui no Brasil, principalmente na saúde suplementar nos últimos anos, com muito mais força, pensando em você entregar mais valor para esse paciente, mas mais do que isso, que você evite custos desnecessários, que você evite hospitalização, que você cuide desse paciente além do ambiente hospitalar. Então, quando você entende aquele paciente como indivíduo, tem um plano de cuidado para ele e monitora esse paciente além do cuidado hospitalar, você consegue não só entregar uma melhor qualidade de vida para ele, é verdade, mas também reduzir custos. Agora, para acontecer tudo isso, você precisa de digitalizar, né? Porque com a tecnologia, até queria que você falasse um pouco do 5G. Sim. Se impacta de certa forma o setor de saúde, que eu imagino que impacta bastante. O que a digitalização muda no setor de saúde? Da mesma forma que o digital impactou a experiência do consumidor de forma geral, também impacta a experiência do paciente, que exige comodidade, exige conveniência e cuidado mais personalizado. Então, na medida que você digitaliza, você consegue entregar valor para esse paciente fora do ambiente hospitalar. Imagina você na sua casa, com alguma queixa, com o seu filho, poder fazer uma telemedicina, por exemplo, resolver um problema e evitar a ida para o hospital. Você no digital, você consegue controlar e receber muito mais dados para você poder acompanhar e entender aquela população melhor, entender até a sua operação melhor e o impacto que você tem na vida das pessoas. Imagine, inclusive com o 5G, como você falou, o quanto você consegue trafegar mais dados em internet das coisas e entender aquele paciente como indivíduo, não só com dados seus, do prontuário ou de que você coletou no momento que ele esteve contigo, mas dados que você consumiu até em outras indústrias, por que não? Eu posso monitorá-lo à distância, inclusive com vestíveis ou dispositivos médicos. Tem um ponto que eu, inclusive, li de vocês, que com essa atenção primária, né, que é o paciente que foca na prevenção, não tanto na doença, né, que procura, por exemplo, um hospital ou um médico para prevenir antes de ir lá quando já está doente mesmo. Isso impacta na questão até de grandes hospitais no mundo. No futuro, talvez não tenha tantas grandes estruturas de hospitais. É verdade. Com uma atenção primária forte e resolutiva, você consegue evitar várias hospitalizações e que pacientes crônicos precisam de um cuidado mais complexo. Então, quanto mais fortalecida a atenção primária, quanto mais individualizado for o cuidado, em um ambiente fora do hospital, eu consigo segurar esse paciente lá na prevenção, lá na promoção, lá na atenção primária, evitando que ele suba níveis assistenciais. Olha, Daniel, no Brasil, nos Estados Unidos, a atenção primária, o modelo primário é muito conhecido. Tem a One Medical, que foi comprado há 2 semanas pela Amazon, que é focado nisso, né? No Brasil ainda se discute muito pouco. Queria entender, assim, como adaptar esse modelo aí, que eu acho revolucionário mesmo, num país como o Brasil, porque eu acho que tem uma questão de cultura da população mesmo, de pensar na prevenção, né? São 2 adaptações importantes, Bruno. A primeira é Brasil como cultura, como país. A segunda, o que acontece na saúde pública, você conseguir fazer isso também na saúde suplementar, que tem um movimento diferente, até uma característica do usuário completamente distinta. Então, essa primeira adaptação grande tem que ser feita. A segunda é essa, tem uma questão cultural importante. O paciente não conhece a atenção primária e até desvaloriza a atenção primária. Não tem um conceito formado do que é de fato uma boa atenção primária. Então, essa falta de educação e de conhecimento do que de fato é e a importância de você investir em promoção e prevenção faz com que muitas vezes ele fique solto na rede, buscando uma assistência, sem necessariamente a assistência que ele precisa naquele momento. Para ficar mais claro para o nosso espectador, a atenção primária é basicamente o seguinte: eu chego no hospital ou para o médico e ele vai me acompanhar, ele vai ter todos os meus dados e ele vai acompanhar a minha saúde, né? É isso. Eu te conheço como indivíduo
Esse é um ponto importante, não é uma saúde tanto geral. Eu conheço o Bruno como indivíduo, desenho um plano de cuidado para o Bruno, como equipe multidisciplinar. Então isso não envolve só médicos, envolve farmacêutico, envolve fisioterapeuta, envolve enfermeiros. E daquele momento eu vou acompanhando a tua saúde, não através da doença, mas através da saúde, geração de saúde que eu posso fazer para você nas suas condições. Deixa eu chamar apresentar um dado curioso, inclusive. Atualmente, 60% das consultas do sírio-libanês já são digitais, né? A gente está quase atendendo 200 mil pessoas neste programa chamado Saúde Populacional, via operadora de saúde ou via empregador. E 60% dessas consultas já são no formato digital. E você pode atender no país inteiro, né? Não só quem está, por exemplo, em São Paulo, né? A gente atende já. Atende. Esses 200 mil estão espalhados em todo o Brasil. Me fala um pouco agora de outra novidade que eu falei no início da entrevista, sobre essas parcerias com operadoras, né? Para ter os planos de saúde, aí que a rede credenciada vai ser toda do hospital. Por que vocês criaram? É para diversificar os negócios, a receita do hospital? Da mesma forma que a gente tem feito... O sírio-libanês tem 100 anos, né? A gente tem feito muito entrega de valor para o nosso paciente no ambiente hospitalar, a gente pode fazer isso também fora. Então é uma forma de diversificar a receita, é uma forma de eu entregar para o meu paciente, além do ambiente hospitalar, também a mesma saúde que a gente entrega há muitas décadas aqui no hospital. Então, sim, é um novo negócio, novo modelo assistencial, inclusive pautado na atenção primária, onde eu consigo diversificar a receita. Bom, eu só queria voltar um pouco no assunto do 5G, que a gente foi pauta aqui do programa, porque vai chegar em várias cidades na próxima segunda-feira. Na última semana chegou em Curitiba, chegou em Salvador, chegou em Goiânia. A maior revolução do 5G na saúde, você diria o quê? Muita gente fala da telemedicina, né? Mas você que é um profissional que está na área de saúde há muitos anos, ela vai revolucionar imediatamente o quê? Acesso. Acesso. Para mim, acesso. Você pega o Brasil, um país continental como somos, bastante espalhado, com cidades, com municípios pequenos. Imagina eu conseguir fazer, você citou aqui antes, Bruno, uma cirurgia daqui de São Paulo, poder fazer isso num paciente que está no interior de um estado muito mais distante. Então tem uma questão de acesso importante para o nosso cidadão, que vai além da telemedicina. Bem, nós recebemos aqui nos estúdios do Business o Daniel Greca, que é diretor, um dos principais executivos aí do sírio-libanês, trazendo grandes novidades do setor de saúde. Muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, obrigado. E boas notícias para o mercado editorial brasileiro e aquela que já foi a maior rede de livrarias do Brasil. A Saraiva teve um lucro de 20 milhões de reais no segundo trimestre deste ano, revertendo o prejuízo de pouco menos de 13 milhões de reais no mesmo período de 2021. E importante nesse resultado, as lojas físicas tiveram uma alta de 9,8%, enquanto a operação digital, a venda pelo site, caiu 81% entre os trimestres. Nesse ponto, a empresa afirmou que o fraco desempenho reflete problemas estruturais e que o site será reformulado e relançado em setembro. A Saraiva está em recuperação judicial desde 2018, com dívidas que superam 670 milhões de reais. Nos últimos dias, a empresa conseguiu aprovar, junto com uma parte dos credores, a conversão da dívida em ações. Se for tudo aprovado, esse processo vai transformar a empresa, fundada há mais de 100 anos, em uma companhia de capital pulverizada na bolsa, ou seja, sem um controle definido. Anos atrás, as grandes redes de livrarias como a Saraiva e também a Cultura, também em recuperação judicial, investiram numa política de expansão, com inaugurações de mega lojas em shopping centers pelo país, pagando aluguéis exorbitantes. Elas não contavam com o crescimento das vendas online em todos os segmentos, incluindo o mercado editorial. A Amazon, por exemplo, era o maior deles. Esse investimento mostrou que a expansão de lojas gigantescas era insustentável. Quem mais se beneficiou com a tempestade vivida pela Saraiva e Cultura foi a rede Leitura, sediada em Belo Horizonte, hoje a maior rede de livrarias no Brasil. Atualmente, as vendas de livros no Brasil crescem e a última Bienal do Livro de São Paulo é outra amostra disso, né? Teve um público recorde de 660 mil visitantes, com gastos na compra de livros 40% maiores se comparar com a edição paulista de 2018. É uma excelente notícia para um país de ainda poucos leitores.
E com isso, com essa notícia animadora aí do mercado editorial, eu encerro o Business dessa semana. Muito obrigado sempre pela sua companhia. A gente volta no próximo fim de semana. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.